Que vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde a gente fala de BR, a gente fala de leituras finalizadas, a gente fala de muitas leituras aleatórias, e a gente tá sempre acompanhado aqui, ó, do nosso cafezinho, entendeu? E muitos rolês e conversas aleatórias a gente faz aqui nesse canal, então sejam muito bem-vindos. Se vocês forem novos por aqui, se inscrevam para vocês acompanharem os vídeos, para vocês verem os vídeos que eu já... das leituras que eu já realizei dos meses passados, da leitura do mês que eu pretendo fazer de agosto, tá bom? E se vocês gostarem desse vídeo, não esqueçam de deixar de clicar em no gostei, ok? Dito isso, vamos para ao que interessa, né? Eu não sou de enrolar muito, não. Como vocês viram aí na thumb, a gente vai falar dos livros que eu realizei a leitura e finalizei no mês de junho e de julho. Mas, para quem já é seguidor aqui já sabe, não vão ficar pasmados nem um pouco. Não temos muitas leituras, certo? Porque, gente, olha só, vamos começar, né, com junho. As leituras que eu realizei em junho. Eu li muitas coisas, mas eu não finalizei nenhuma leitura. E como a gente tá falando aí de leituras realizadas, finalizadas, então, ser sincera com vocês, eu não realizei nenhuma leitura no mês de junho. Não fiz nenhuma leitura em junho. Junho foi um mês, assim, que eu saí muito pra resolver as coisas, assim, eu tava, acho que, desesperada, né? Eu acho que eu tava desesperada pra, pelo menos, cumprir uma meta das coisas que eu tinha colocado de planejamento, né? Então, fui atrás de médico, fui atrás de documento e tantas coisas mais, então eu quase não li. E eu também fiquei muito fissurada em crochê, então eu dei muita prioridade pra isso. E como a gente tava pretendendo também se mudar, né? Já tava, assim, em 60%, certo, que a gente ia se mudar. Então, eu ajudei muito a minha mãe nesse mês de junho. Com as coisas dela, tanto de vendas, como de compras, como de saúde, de muitas coisas, né? Então, eu ajudei muito ela, então eu fiquei muito tempo, assim, ocupada e realmente priorizei, né? Aquilo, né, gente? Leitura é prioridade. Na verdade, tudo na nossa vida é prioridade, né? E aí, no caso da minha, né, não foi prioridade no mês de junho, então eu não consegui finalizar nenhuma leitura de fato. Eu pouco li, certo? Então, as leituras do mês de junho, não tivemos. Olha que maravilha, né? Agora vamos passar aqui para as leituras do mês de julho, tá? A primeira leitura que eu finalizei no mês de julho, eu vou deixar a capinha para vocês aqui, porque foi uma leitura que eu realizei em e-book. E é o nome, né? Vidas Secas, como vocês viram aí. E vamos lá. Do que se trata Vidas Secas? É um clássico, né? Do Graciliano Ramos. E aqui a gente vai ver a vida de uma família de sertanejo e de vaqueiro ali no Nordeste dos anos 30. Então, a gente vai ver o ponto de vista de todos os personagens que aparecem nessa leitura, né? Cada capítulo vai falando ali um ponto de vista de uma pessoa, mas não da mesma situação, da vida, né? Então tem o ponto de vista do Fabiano, que é o chefe ali, né, da família, tem o ponto de vista da Vitória, que é a esposa dele, dos filhos e até da cachorra, aparece, né, da cadela, aparece o ponto de vista dela. E é isso, né, disso que se trata. E vamos ao que eu gostei, gente. Eu gostei muito, assim, de ver o lado mais vulnerável, porque quando a gente fala em vaqueiro e quando a gente fala em uma pessoa assim sertaneja daquela época, a gente vê uma pessoa muito forte, né? A gente vê uma pessoa muito empoderada. A gente não vê assim pelo menos os poucos livros que eu li e os poucos filmes que eu assisti relacionados a isso, eu sempre tinha essa vibe, entendeu? E aqui não. Aqui a gente vê o Fabiano sendo muito vulnerável, sendo muito sensível, mostrando as dúvidas que ele tinha, os receios, os medos. Então isso pra mim foi muito cativante, sabe? Ao passo que ia se contando as histórias, a gente via o quanto ele era leigo em muitas coisas e o quanto ele se frustrava por ser leigo nessas coisas, sabe? O quanto aquilo ali pra ele era frustrante, sabe? Então eu gostei muito de ver esse lado, né? Desse homem forte, que pra família dele é visto como uma pessoa forte, poderosa, mas guerreira, batalhadora, mas só ele sabia as coisas que ele tinha medo, as vergonhas, sabe? Então eu amei ver isso nessa leitura. Agora, o que eu não gostei? Gente, sinceramente, eu não gosto muito de livros tristes. E esse, sem dúvida, é um livro triste, né? Eu não gosto muito de leituras tristes, ou que tenha um final em aberto, ou então que tenha um final meio
meio agridoce, sabe? Eu não gosto. Eu gosto que o final seja feliz, entendeu? Pode ter acontecido milhares de desgraças durante o caminho todo, mas o final ele tem que ser feliz. Só que esse final, ele não é assim, nem feliz e nem triste, porque, tipo assim, é como se não tivesse, enfim, sabe? A vida ainda tá acontecendo, sabe? A vida dele ainda vai acontecer. Não foi um final, sabe? Então. E tem algumas coisas tristes que acontecem lá, principalmente relacionada à cadela, né? Então, é uma coisa assim. Isso que eu não gostei. Mas não é. Como é que eu posso dizer? Não é relacionado ao livro. É que eu realmente não gosto de coisas tristes, de livros tristes, entendeu? E principalmente com finais assim, né? Ah, então foi isso assim que eu não gostei. Mas, dito isso, quais estrelas esse livro ganha? Eu acho que eu vou colocar 4 estrelas, porque assim, não foi exatamente um livro favorito, né? Não foi um livro assim que eu amei, né? Demais fazer a leitura. Mas eu gostei bastante, tem muitas coisas positivas. É um livro que traz muita história também, né? Aqui do Nordeste. Então, é um livro que faz a gente realizar já, a gente visualizar realidades do nosso país, sabe? Então, ver ali a pobreza, as dificuldades, é muito interessante, né? Então, eu não amei, mas eu gostei muito. Então, eu acho que merece aí as quatro estrelas. Certo? O próximo livro que eu finalizei a leitura foi um livro que vocês... Quem acompanha aqui o canal sabe que eu falei muito, muito sobre esse livro. E eu ainda vou falar mais. Não só agora, mas em um próximo vídeo. Em um outro vídeo aí, porque esse livro, ele mexeu muito comigo. E quem viu aí o vlog também, né, em que eu comecei a ler esse livro, sabe que eu comecei a ler esse livro, assim, sem pretensão nenhuma. Sem pretensão nenhuma. Tipo assim, eu só queria ler, mas eu não tava muito afim de ler as leituras que eu tinha em mente, sabe? As leituras que eu tinha ali disponível. Então eu achei ele interessante, assim, e eu falei, vou ler. Vou ler ele. Rapidinho, parece, né? Assim, uma leitura tão simples. E, nossa, gente, esse livro foi tão, assim, ó, tão clareador, sabe? Abriu muito a minha mente. Então eu fiquei, assim, super apaixonada, né? Nessa leitura, que foi esse aqui. Olha, e o título convém bastante, né? A Chave da Virada. Um guia prático para melhorar a sua saúde emocional, do Marcelo Niek e do Bruno Rasso. Gente, vamos lá, né? Do que se trata? Gente, basicamente do que se trata? É exatamente isso, um guia, né? Aqui ele vai abordar vários temas, né, relacionados ao nosso emocional. Ele vai falar sobre depressão, sobre tranquilidade, sobre liberdade, sobre perdão, sobre equilíbrio, sabe? Ele vai falar basicamente sobre essas coisas e ele vai ser um guia realmente para te explicar do que se trata, né? Cada ponto ali, né? E explicar o que a gente pode fazer, uma coisa prática do que a gente pode fazer para melhorar nesse ponto. E também ele vai ter ali a parte bíblica, né? Que ele vai falar ali com base na Bíblia sobre aquele determinado tema. Então, é um livro bem prático mesmo e um guia mesmo, sabe? Agora, o que eu gostei? Gente, eu gostei de tudo nesse livro, tudo. Nada foi assim... E olha que é um livro super curtinho, né? Eu acho que ele tem menos de 80 páginas, se eu não me engano. Eu só gostei muito. E uma coisa que me chamou bastante atenção, que é justamente sobre esse tema que eu quero abordar mais com vocês, em um vídeo mais específico relacionado a esse livro, é que esse livro ele fala do perdão de uma maneira que eu nunca tinha, de um ponto de vista que eu nunca tinha estudado, nunca tinha lido, nunca tinha pesquisado, nunca ninguém falou assim pra mim, sabe? Sobre perdoar a si mesmo, sabe? Então isso mexeu bastante comigo, né? Porque toda vez que eu lia sobre perdão, eu lia sobre perdoar o próximo, perdoar o outro. Nunca falando sobre si, entendeu? Sobre perdoar os próprios erros, sabe? Nunca tinha lido sobre desse ponto de vista. E esse livro, ele fala nesse ponto de vista. Então isso pra mim foi inédito, né? Então eu gostei muito. E ele fala também, assim, sobre depressão de uma maneira bem didática também, sabe? Onde tu consegue entender realmente, né, do que se trata, o que é realmente a depressão, sabe? Então, é muito legal, muito legal. E uma coisa que me chamou bastante atenção aqui também foi, além dessa parte do perdão, foi a respeito do sono, de como o sono ele é restaurador, sabe? É uma coisa que eu já sabia, né? Isso aí, esse era um tema que eu já vinha pesquisando bastante, vinha falando bastante aí na minha vida, né? Era um tema bastante pertinente, né? Essa questão do sono. Só que aqui ele vem falando de uma forma bem didática também, assim, ó, bem, olha só, é isso que é isso que resulta, e o que você vai querer? Você vai querer isso ou você vai querer aquilo, entendeu? Então isso foi muito legal, entendeu? E ele tem, né, um guia prático a respeito do sono também, sobre a higiene do sono. Então, eu gostei muito, né? E não tenho o que falar
de ruim, de que eu não gostei, gente. Eu gostei tudo desse livro e é por isso que ele com certeza recebe 5 estrelas favoritado, entendeu? Porque é um livro que eu simplesmente amei. Foram as 80 páginas mais bem aproveitadas que eu fiz na minha vida. Inclusive, eu quero muito reler ele mais pra frente, sabe? Sentir, assim, esse gostinho. Eu vou dizer pra vocês, como vocês já devem ter percebido, quem acompanha aqui, né, há mais tempo, sabe? Que eu não sou muito apegada a um determinado tipo de gênero. Eu sempre vou por várias vertentes aqui, entendeu? Eu vou pelos clássicos, eu vou pelo romance, eu vou pelo distópico, entendeu? Mas eu passeio muito e eu confesso que eu tenho gostado muito de leituras de desenvolvimento pessoal, entendeu? De autoconhecimento. Eu gosto muito. É uma leitura que me prende muito. Toda vez que eu começo a ler um livro que tem isso, eu sempre... isso aqui flui muito mais do que um romance, juro pra vocês. Então, assim, vez por outra, vocês vão me ver falando, né, sobre esse tipo de leitura. E se vocês gostam também desse tipo de leitura, já fiquem sabendo que eu caminho muito por esses lados. Então, vocês vão sempre ver sobre esses temas, ok? O próximo é uma leitura que eu fiz agora em julho. É um negócio assim meio complicado. Por quê? Porque eu li boa parte desse livro no mês de julho. Mas eu finalizei ele dia 1º de agosto. Eu finalizei, faltava, eu acho que umas 30 e poucas páginas. Então, assim, eu tô meio assim, eu não sei se eu coloco ele como uma leitura de agosto ou se eu coloco como uma leitura de julho. Então, eu vou falar aqui dele pra vocês, mas talvez ele venha a aparecer aí nas leituras do mês de agosto também, tá bom? Talvez, não sei. Eu vou deixar isso, vou falar isso lá também. Mas foi esse livro aqui, Don Quixote, do Miguel de Cervantes. Esse aqui é um texto adaptado, certo? Da Príncipes. Desse selo, né? Da Príncipes. Eu esqueci o nome da editora mesmo. Eu acho que é a Companhia das Letras, se não me engano. E aí, gente, isso aqui, do que se trata? Essa leitura. Que, como eu falei, é um clássico, né? E aqui a gente vai ter o Don Quixote, que ele ainda não era Don Quixote. Eu esqueci o nome dele. Em que ele gostava muito de ler sobre os livros de cavalaria. Entendeu? Ele gostava muito, ele lia muito. E aí, em um determinado dia, ele decidiu que ele ia ser esse cavaleiro que ele lia nas histórias. E aí ele foi em busca de ser de alguém que o batizasse, né, entre aspas, como um cavaleiro. E depois ele foi se lembrando, ele vai se recordando das coisas que os cavaleiros faziam nos livros. Como, por exemplo, que eles tinham um escudeiro, que eles tinham ali um fiel, né, um companheiro. Então ele vai atrás, né, meio que dessa pessoa. E aí ele encontra o Sancho Panza, né, que é justamente uma pessoa que está disposta ali a seguir ele como um amo, como um cavaleiro. E aí, gente, o que acontece? Ele começa a agir como se ele fosse um cavaleiro realmente. Só que é óbvio que ele não é, né? E é óbvio que essas coisas são coisas de... Eu não sei de que época que é esse livro, eu não pesquisei essa parte. Mas é um clássico, então eu acredito que seja bem antigo, né? Deixa eu ver se aqui fala. Não fala. Tá aqui, ó. Miguel de Cervantes Saavedra nasceu... tá, isso aqui foi quando ele nasceu, né? Setembro de 1547, na cidade de Alcalá de Henares, Espanha. Foi novelista, dramaturgo e escritor. Em 1571... participou da Batalha de Lepanto e teve sua mão esquerda comprometida. Sua obra de maior expressão, Don Quixote de La Mancha, foi publicada inicialmente em 2 volumes. Antes de o segundo volume ser publicado, uma falsa continuação da obra foi publicada por outro autor. Mas, em 1615, a obra-prima de Cervantes foi concluída, sendo considerada por muitos o primeiro romance moderno. Cervantes morreu em 23 de abril de 1616, mesma data da morte de William Shakespeare, considerado o calendário gregoriano. 1600, gente. Gente, é muito anos. 1600. Nossa, é um clássico de clássico que eu não tinha nem noção. Enfim, então... É óbvio, né, que as pessoas que sabiam, né, que ele não era, né, um cavaleiro e que aquelas coisas de cavalaria era tudo coisa de livro, entendeu? Não era da vida real. Então foi bem... aí as pessoas ficavam... Meu Deus, tá doido, entendeu? E aí é disso que se trata. E aí a gente vai acompanhar a jornada dele sendo esse suposto cavaleiro, junto com o seu parceiro ali, Sancho. E, gente... acontecem muitas coisas inusitadas aqui, muitas coisas inusitadas. E coisas engraçadíssimas. Então, assim, o que eu tenho pra dizer do que eu gostei desse livro? Eu ri muito, sabe assim, de gargalhar. Eu nem lembro a última vez que eu gargalhei no livro. E aí, eu fiz isso com essa leitura, gente. É muito engraçado. Inclusive, eu vou abrir um adendo aqui, né, que o meu marido falou assim... Eu falei pra ele que eu queria muito ler Don Quixote, que eu tava, né, nessa vibe aí de coisas meio histórica, meio... dessa vibe, assim, de cavalaria, de não sei o quê. Sei lá, não sei explicar. Mas aí eu tava assim. Aí eu falei assim, quero ler Don Quixote, né? Porque, tipo, é um clássico, gente. Vou ler.
Aí ele falou assim, menino, por que tu tá falando isso? O Don Quixote era um doido. Aí eu falei assim, ai, mas tu só tá falando isso porque tu leu alguma tirinha, alguma coisa assim, e tu viu aí, e tu já tá concluindo que ele era doido. Aí ele ficou assim, né, como ele não tinha lido, né, de fato, então ele não podia afirmar com certeza, ele ficou por isso. Mas não é que quando eu comecei a ler, descobri que ele era um doido mesmo. Gente, vou muito inusitado. Eu fiquei, meu Deus do céu, eu não vou falar isso pra ele. Porque senão ele vai dizer, eu te falei, tu vai ficar doido também. De tanto ler. Ai, meu Deus do céu. Brincadeira. Mas é muito divertido, gente. Muito divertido mesmo. Se você quer dar boas risadas, você pode ler esse livro sem medo nenhum. Tá bom? Sem medo nenhum, porque ele é muito divertido. Eu quero muito um dia fazer uma releitura desse livro nos livros integral, né? Com texto integral, sabe? Eu acho que vai ser mais legal ainda. Porque cada capítulo ele vai contando meio que uma história do que aconteceu, né? Das aventuras, né? Do Don Quixote. E aí, eu sinto que eu perdi algumas coisas, sabe? Mas as coisas que eu li aqui já foram, assim, ó, maravilhosas. Imagine ler o integral. Vou me divertir muito mais ainda, eu acredito, né? Então, eu quero muito mais pra frente fazer, né? Comprar aí os textos integral dele, né? Os 2 volumes e tudo mais. Eu acho que vai ser muito divertido. Certo? E o que eu não gostei? Gente, eu acho que o final, eu não gostei. Mas, assim, não foi um final, assim... tipo assim, eu vinha rindo tanto, me divertindo tanto com essa leitura, que quando chegou no final e aconteceu aquilo, eu fiquei assim, não, isso aqui só pode ser mentira, isso aqui é brincadeira. Certeza que é brincadeira isso aqui. Aí eu fechei o livro e fingi que esse final nunca aconteceu, entendeu? Porque eu não estava esperando por isso, gente. Eu não estava esperando por um final triste, entendeu? E foi meio baixo astral esse final. Mas tudo bem, entendeu? Não perdeu os créditos comigo. Mas, e com certeza, né, gente, eu não vou dizer assim que eu vou favoritar ele, porque eu sinto que eu ainda perdi algumas coisas, entendeu? Mas ele merece 5 estrelas, sim, tá bom? Geralmente, quando a gente dá 5 estrelas, pelo menos eu, né? Quando eu dou 5 estrelas, geralmente é favorito. Mas nesse caso, eu vou abrir uma exceção. Vai ser 5 estrelas, porque é um livro muito completo, um livro muito assim, completo, né? Muito livro do que eu valorizo na leitura foi completo, sabe? Então ele merece as 5 estrelas, mas não... Eu sinto que eu ainda perdi algumas coisas, assim, então eu vou deixar aí para favoritar, quem sabe, quando eu ler o texto integral, certo? Então essas foram as leituras, gente, de julho, tá bom? Essas foram as leituras que eu realizei no mês de julho. Eu realizei aí 3 leituras. Foram poucas, mas eu consegui cumprir minha meta, né? E foram ótimas leituras, ótimas mesmo, entendeu? Ler clássico pra mim é sempre bom. E é isso, gente. Vou terminar aqui de tomar meu café. E aí vocês continuem dando uma olhada aí no perfil pra vocês verem os vídeos dos livros que eu vou ler no mês de agosto, os livros que eu estou lendo no mês de agosto, os livros, como que foi, assim, as minhas primeiras impressões, sabe, sobre cada leitura aqui, em tempo real, tá bom? E é isso, gente. Beijos, até o próximo vídeo.